Então, dando prosseguimento às nossas aulas, vamos falar hoje das séries de potências e das representações de funções, tá certo? Exatamente isso. Nesse grupo de slides tem algo mais. Tem como deriva e como integra as séries de potência, perfeito? Bom, o que a gente viu até aqui é o que nós chamamos deste assunto de séries numéricas. Por quê? Porque são somas infinitas, né? Cada termo da série, na verdade, são somas parciais, né? Então, a gente pensa que o final da série é uma soma infinita, perfeito? Onde cada parcela é um número real já conhecido, tá certo? O que a gente fez? Estudou a convergência ou a divergência desse tipo de série, né? Na verdade, a gente deveria também ter estudado a parte que trata de somas de valores aproximados quando a série é convergente, né? Valores aproximados da soma, né? Nós pulamos isso porque eu falei que ia falar em outro momento. E este vai ser o momento quando a gente vai tratar de séries de potência, né? O que a gente fizer aqui também vai valer para o que a gente já estudou, perfeito? Para as outras séries. Mas as séries de potências, elas têm uma característica diferente da anterior no seguinte: enquanto que você conhece exatamente quem é cada parcela da parte do estudo de séries numéricas, e daí você vai verificar a convergência ou divergência com os testes que nós já estudamos, né? Comparação, integral, da raiz e da razão. Aqui, a nossa série, que é chamada série de potência, se apresenta com potência em cada parcela, nas infinitas parcelas sempre terão potências, tá certo? E cada parcela é formado por uma incógnita, né? Pela variável x, enquanto que antes a gente sabia quem era cada parcela, né? A ideia é a seguinte, deixa eu parar de apresentar e lhe mostrar aqui exatamente o que ocorre. Perfeito? Olha só, a ideia aqui é a seguinte, né? A gente tem somatório, como antes, né? Claro, isso não mudou, porque continuo falando de série. A diferença é que aqui no termo geral, ele é estruturado dessa forma que eu estou apresentando, né? Onde o AN é o coeficiente do termo, x menos A é a incógnita do termo, né? Onde vai ser criada a potência, né? Elevado a N. Quando N é zero, a gente vai ter assim, ó, o A0, x menos A elevado a zero, mais, quando N é 1, é A1, x menos A elevado a 1, mais, quando N é 2, o A2, vezes x menos A ao quadrado, etc. Né? Veja que, desta forma, né, apesar de eu ter aqui as infinitas parcelas, né, por causa aqui das reticências, eu não sei dizer exatamente quem é cada parcela, né? Provavelmente eu vou conhecer quem é o A0, o A1, o A2, vou saber quem é o A, claro, mas o X é a incógnita, né? Então, eu posso enxergar essa estrutura, né, de soma infinita como se for uma função na variável X, ó. Né? A ideia vai ser essa. Eu vou ver a série agora como uma função na variável X. Anteriormente, não. Como eu conhecia cada parcela, eu já tinha a série numérica estruturada e o meu objetivo foi só verificar a convergência e a divergência. Aqui também. O objetivo também é verificar a convergência ou a divergência. Mas, assim, quais são os valores de x que eu vou colocar aqui, né? Para cada valor de x que eu coloque aqui no lugar do x, tá certo? Eu vou criar uma série diferente. Então, eu vou ter uma família de séries a partir da série de potência, né? Uma família de séries numéricas. E o meu objetivo vai ser saber para quais valores de x esta série vai convergir ou não. Tá certo? Se tiver meio assim, anuviado, a gente vai já ver o exemplo, aí você vai entender. Tá certo? Aí, olha só. Então, eu vou escrever assim, ó, né? É claro que eu pensando que
se o x não é o a, isso aqui vai dar a zero, porque x menos a não vai dar zero, elevado a zero vai dar 1, mais a1 x menos a, mais a2 x menos a ao quadrado, mais a3 x menos a ao cubo, mais etc, né? As infinitas parcelas, né? Desta forma, o que eu vou ter? Que o a é um número real, só que é um número real fixado, uma constante, um número que você conhece. Os ANs, que são os coeficientes, também serão valores, cada um diferente do outro ou não, mas sempre valores fixos, né? Tá certo? Tá certo? Sempre valores fixos, também reais, tá certo? E fixos. Esses caras aqui são chamados de coeficientes da série numérica. Perfeito? Eles são os coeficientes da série numérica. Como você vê, a ideia é bem simples. Desta forma, a gente diz assim, ó, que a série, né? A série, eu vou escrever sem todos os detalhes. A n x menos a elevado a n é em torno de x igual a a. Perfeito? Né? Desta forma, a série dita aqui, né, ó, n variando de 0 até infinito, só omitir, é em torno de x igual a a, né? Por quê? Ó? Porque tá cada parcela, um dos fatores é x menos a, e são eles que formam a potência, né? Ó. Então, a gente diz dessa forma que a série é em torno de x igual a a, tá certo? Esse a, como eu disse, ele é fixo, ele não muda, né? Mas sempre no nosso caso, né, por enquanto, será um número real, tá certo? A ideia é essa. Os AN são os coeficientes, perfeito? Tá ok? E o nosso objetivo do estudo de série de potência é saber para quais valores de x a série converge ou diverge. Pode ser que seja para qualquer x real. Pode ser que seja para apenas um x real. Por exemplo, aqui é fácil ver que se o x for igual a a, todo mundo a partir daqui dá zero. Aí ela converge para o a zero, né? Já é uma dica importante, tá certo? Então, ela converge pelo menos para o x igual a a. Mas eu quero saber para que outros A reais ela também converge, né? Aliás, para que outros X reais ela também converge. Tá certo? Tá. Uma maneira de tornar a série de potência um pouco mais simples, né? E, na verdade, serão a maioria dos casos, né? A gente vai ver os dois tipos dessa forma aqui. E desta outra aqui, ó. Essa outra aqui que também é interessante, olha só. Esta outra aqui que também é interessante, olha só. Para a igual a zero, temos o seguinte, ó. Olha o que nós temos quando a for zero. Vamos ter a função g de x, somatório n variando de 0 até infinito, a n, vezes, ó, como a é zero, x menos 0 é o x, elevado a n, né? Então, ela fica um pouco mais simples, né? Agora vai ser o a0 mais o a1x mais o a2x ao quadrado. Por quê? Porque x menos 0 é x, né? X, estou falando que o a é 0, x menos 0 é x, tá certo? Mais a2, a3x ao cubo mais a4 x à quarta mais etc, né? Então, ela só se apresenta de uma maneira mais simplificada, tá certo? Mas a ideia é sempre essa, né? É simples dessa forma mesmo, ok? Tá? Qualquer dúvida, qualquer pergunta que você tiver, não esqueça de enviar pelo WhatsApp ou pelo Cigarra mesmo, né? Porque aí chega no e-mail ou chega também no celular e a gente vê e tenta esclarecer na aula seguinte ou envio pelo WhatsApp o esclarecimento que você pedir, tá certo? Então, vamos continuar. Então, é dessa forma que é a série de potência, né? Então, em torno de um A qualquer,
E no caso específico em que o A é 0, ela se apresenta com esse outro formato. Tá certo? Vamos voltar para a apresentação. Então vamos continuar. Então agora, aqui, olha, você vai ver que é só uma repetição. Série de potência. Uma série de potência é uma série que tem o seguinte formato. Ó. Na verdade, olha só, ele deu o segundo formato. O formato em que o A é igual a 0, né? Onde C é uma variável e C e N são constantes, chamadas coeficientes da série, né? Que a diferença entre o que eu escrevi na lousa e o que está aqui é que nós chamamos de A e não de C. Para cada x fixado, a série de potência é uma série de constantes que podemos testar quanto à convergência ou divergência. Ou seja, para cada x real que você escolher para colocar no lugar do x, você tem uma série como a antiga, onde a gente pode, claro, testar a convergência ou a divergência, né? Olhe só esse outro detalhe. Uma série de potência pode convergir para alguns valores de x e divergir para outros, né? Como eu disse, né? A nossa busca é saber quais são os valores de x para os quais a série converge. É claro que o x pode ser qualquer número real a convergir. Pode ser que converja só para o x igual a A. Mas pode ser que exista um intervalo, né, na reta, que você pode pegar valores desse intervalo, colocar no lugar do x e a série aí convergir, né? Então, o objetivo desse estudo agora é esse, né? Observação. A soma da série é uma função, como eu disse, né? Como eu tenho x como variável, como incógnita, né? Então, eu posso olhar a série como se for uma função, tá certo? Note que f se assemelha a um polinômio, ok? Né? Você vê que... por que se assemelha? Por que não é um polinômio? Porque um polinômio tem uma quantidade finita de parcelas, né? Aí a parcela com o maior expoente é o grau. Aqui na série, não. Né? Parece um polinômio, mas com uma quantidade infinita de parcelas, né? Aí eu não tenho grau, não tenho nada disso aqui. Perfeito? Então, vamos lá. Ó, se tomarmos Cn igual a 1 para todo n, a série de potências se torna a série geométrica, né? Ó. Então, na verdade, são duas coisas. Se eu disser que o A é 0 e que o AN é igual a 1, aí eu vou obter o seguinte, né? Ó. Deixa eu voltar aqui para a tela para você ver, né? Ó. Deixa eu parar a apresentação para a gente voltar aqui. Aí você vai ver o que está sendo dito aí neste caso. Olha só, a ideia é a seguinte, né? Para o A igual a 0, nós temos isso. Se eu disser assim, ó, AN é igual a 1 para todo N natural, né? Para qualquer N natural, né? Para o 0, para o 1, para o 2, para o 3, né? O A0, o A1, o A2, o A3 sempre será igual a 1. Aí o que vai acontecer? Ó? Aí minha série vai ficar assim, ó. Olha só. Somatório, N variando de 0 até infinito, porque real não, desculpe, é natural. Me perdoe. Eu falei certo e escrevi errado. Natural. Agora, eu estou dizendo que o AN é 1, né? Então vai ficar 1 vezes qualquer coisa é a qualquer coisa. Vai ficar só x elevado a n. Tá certo? Ó, como todo n é 1, ó, aqui vai ser 1, aqui vai ser 1, aqui vai ser 1, ó, aí vai ficar assim, ó, 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo, mais x à quarta. Aí você vai dizer assim, oi, professor, isso aí a gente já estudou antes. Isto aí, na verdade, é a nossa série geométrica. Esta é a série geométrica, né? E eu sei que ela converge, né? Ó, converge, né? Deixa eu pegar um outro pincel melhor que esse. E nós aprendemos que a série geométrica converge para x variando de menos 1 até 1. Qualquer número entre menos 1 e 1 que você colocar no lugar do x, você vai ter uma série numérica convergente. Perfeito? Se você pegar x menor que menos 1 ou maior que 1, aí para esses valores a série não converge. Então, ó, esta é uma série de potência, né? O nosso primeiro exemplo de série de potência, a gente já viu lá bem anteriormente. A diferença é que a variável, em vez de ser x, a gente chamou de r, né?
R ao quadrado, R ao cubo, que era a razão da série geométrica, né? Aqui a gente mudou para x, né, para ficar adaptada à série de potência. Então, a primeira série de potência que nós estudamos, né, já na primeira parte do nosso curso, né, foi a série geométrica, né, ó, que converge com x entre menos 1 e 1, tá certo? Então, aqui, ó, eu já não preciso buscar a convergência, porque eu já fiz antes, né? Nós já vimos que ela converge para qualquer valor de x entre menos 1 e 1, né? Caiu até na nossa prova também, séries desse tipo, tá certo? Então, é isso daí por enquanto, né? Então, é isso que foi dito no último slide agora, né? Então, é isso que nós temos aí, certo? Então, vamos voltar para o nosso slide para continuarmos. Desculpe só um minuto, que eu tenho que voltar para a apresentação. Tá, aí olha só. Aconteceu o que a gente acabou de ver ali no quadro, né? Aconteceu o que a gente acabou de ver no quadro, né? Tá certo? Aí eu tenho a série geométrica, né? Que é a nossa primeira série de potências, né? Que converge se o x estiver entre menos 1 e 1. Ok? Então, nosso objetivo com as séries que virão a seguir é sempre isso. Saber qual o intervalo da reta ou para quais valores reais a série vai estar convergindo, né? Se a gente colocasse menos 1 aqui no lugar do x, não seria convergente, mesma coisa para o 1, como a gente já viu antes. Ok? E diverge quando o módulo de x for maior ou igual a 1, né? Ou seja, que é quando o x é menor igual a menos 1 ou maior ou igual que 1. Tá? Então, ó, a forma geral da série, né, é em torno do A, que a gente já falou antes, né, ó, denominada série de potências em x menos A, ou série de potências centrada em A, ou série de potências em torno de A, né, como a gente já havia dito. Certo? Adotamos a convenção de que x menos A é 0 igual a 1, mesmo para o x igual a A, né, aquilo que eu estava observando, né, ó. Nós também, que quando x é igual a A, todos os termos são zero, para n maior ou igual a 1. E assim a série de potência sempre converge para o A0, como eu também já havia dito antes. Certo? Agora, vamos lá aqui. Ó. Para que valores de x esta série é convergente? Né? Então, é isso que nós queremos saber agora. Saber para que valores de x, né, essa série é convergente. Ou seja, que séries, a partir desta fórmula, eu posso criar e que sejam convergentes. Claro, sabendo onde é convergente, eu também saberei onde é divergente, né? Deixa eu só copiar aqui no quadro, certo? O exemplo, né? O exemplo. Então, eu quero saber para quais valores de x a série n igual a 0 até infinito, né? N fatorial vezes x elevado a n é convergente, certo? Quero saber quais são os x onde esta série é convergente. Perfeito? Então, vamos parar aqui a apresentação para nós vermos, né? Antes de começar o estudo, né, vamos ver de acordo com o que nós dissemos, né? Nós dissemos que o formato geral da série é esse aqui, né? É a n vezes x elevado a n. A n vezes x elevado a n, n variando de 0 até infinito. Ó. É fácil ver aqui, né? Eu vou colocar aqui, não há necessidade, só para destacar que o AN é o n fatorial, perfeito? Os coeficientes são o n fatorial, perfeito? Tá ok? Então, ó, a ideia seria a seguinte, se eu lhe pedisse, claro que eu não vou pedir porque é bastante simples, né? Para você escrever alguns termos, né, da série, você escreveria assim, ó, 0 fatorial, x elevado a 0, mais 1 fatorial vezes x elevado a 1, mais 2 fatorial vezes x ao quadrado, mais 3 fatorial vezes x ao cubo, mais 4 fatorial vezes x à quarta, mais etc, tá certo? Que ficaria assim, né? É 1 mais x mais 2 fatorial vezes x mais 3 fatorial vezes x ao cubo mais 4 fatorial vezes x à quarta, né? Mais etc. Ou você poderia colocar os valores. 1 mais x
mais 2x, mais 6x ao cubo, mais 24x à quarta, mais 120x à quinta e assim por diante. Eu quero saber, ó, quais são os valores de x que eu posso colocar aqui, de tal maneira que essa série convirja, né? Ó, por exemplo, se você dissesse que o x era igual a 1, você teria a seguinte série, né? N fatorial, x elevado a 1 é x, então ficaria assim, ó, acompanhando aqui, ó. Estou dizendo que o x é 1, ficaria 1, que é o zero fatorial, né? N variando de 0 até infinito. Mais 1 de novo, porque o x é 1, né? E 1 fatorial é 1. Aqui ficaria 2 fatorial, tá certo? Na verdade, eu vou colocar na forma de fatorial. 0 fatorial, 1 fatorial, né? Como aqui, né? Aí, mais 3 fatorial, mais 4 fatorial, mais... Né? É fácil ver aqui, ó, que para x igual a 1, né? A série não converge. Então, ó, eu vou procurar quais são os x onde a série converge. Eu sei que se o x for 1, não converge. Mas, ó, se eu dissesse que o x era 0, o que vai acontecer? Todo mundo, a partir daqui, vai ser 0. Então, o resultado aqui, ó, é n fatorial, né? Vezes. Não, eu não vou colocar isso, não. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui como se fosse continuação disso. Né? Seria igual a 1. Porque aqui todo mundo seria 0, daria igual a 1. Se o x fosse igual a 2, né? Então, para 0, ela converge para 1. Se for 2, vai ficar 1 mais 2 fatorial vezes 2, mais 3 fatorial vezes 2 ao cubo, mais 4 fatorial vezes 2 à quarta e assim por diante. Então, se essa aqui, que não tem as potências de 2, não converge, imagina essa outra que eu acabei de falar. Ela é que não converge mesmo. Então, a ideia é essa, né? Então, essas são todas as séries, né? Todas não, algumas delas. Eu quero saber todas que convergem e todas que divergem, né? Conforme eu substitua o valor de x ali. Certo? Eu acho que ficou bem claro, né? Agora, como é que eu vou fazer para saber da convergência? Aí, como eu disse, ó, tudo que nós estudamos antes continua valendo. Então, ó, eu vou usar os testes de convergência que nós tínhamos antes. E o primeiro, que é o mais simples, é o teste da razão. Né? Lembra que o teste da razão é assim, né? Teste da razão. Teste da razão. Para eu verificar, eu tenho que calcular o limite quando n tende a infinito de an mais 1 sobre an em módulo, né? Aí nós vimos o seguinte, que se o resultado desse negócio é menor que 1, né? Se esse negócio aí é menor que 1, então a série converge. Tá certo? Se for infinito ou maior que 1, maior que 1 só, né? Ela diverge. Se for igual a 1, aí, né? Nós não sabemos o que ocorre. Mas é a partir desse limite que nós temos que concluir uma dessas três coisas. E é isso que a gente vai fazer, né? Tá certo? Eu vou mudar aqui a letra para ficar igual ao do slide, o CN, para que o AN, ó, seja tudo isso aqui. Isso aqui tudo é o AN, então esse pedacinho é o nosso CN. Tá certo? De coeficiente, tá? Para ficar como está no slide. Tá certo? Então, este é o AN. Então, vou escrever aqui, né? Agora. Né? Então, o AN é n fatorial vezes x elevado a n. Quem é o AN mais 1? Por que o AN mais 1? Porque é assim que você faz o teste, né? Então, vamos lá. Quem é o n mais 1? Então, onde tem o n, entra n mais 1, né? Então, é n mais 1 fatorial. Onde tem o n, entra n mais 1. Vezes x elevado a n mais 1. História. N mais 1, n mais 1, n mais 1. Quando era n, n, n. N mais 1, n mais 1, n mais 1. Perfeito? O que eu quero daqui? Ó? Antes de calcular o módulo, eu vou calcular assim. Ó. Quem é o AN mais 1 sobre o AN. Primeiro eu quero calcular isso. Não coloquei o módulo ainda, né? Mas por que precisa do módulo? Porque o que falamos antes é que se a série tiver termos positivos, eu não preciso do módulo, né? Por que eu preciso? Porque o x é a incógnita. E eu não sei se o resultado vai dar positivo ou negativo para o x.
Como eu não sei, eu tenho que usar em módulo. Perfeito? Então, vamos lá. Então, vai ficar a n mais 1, então vai ficar n mais 1 fatorial vezes x elevado a n mais 1 sobre, certo? Sobre o AN. Aqui o AN. N fatorial vezes x elevado a n. Certo? Esse aqui eu vou desenvolver esse vezes o anterior. Então, vai ser n mais 1. Qual é o anterior de n mais 1? É o n fatorial. Aí, vezes... Ó, esse aqui eu também posso separar. Pode ficar x elevado a n vezes x. Né? Por quê? Produto de potência de mesma base. Repete a base e somos expoentes. Aqui é n mais 1. Né? Certo? Aí embaixo já está pronto, né? Já está direitinho para o que eu quero. Como aqui é n fatorial e aqui é n fatorial, então são valores iguais, pode cancelar esse com esse, que dá 1. X elevado a n, x elevado a n, cancela, que também dá 1, né? Aí, então, isso aqui vai dar exatamente n mais 1 vezes x. Perfeito? Tá ok? Mas qual é o nosso objetivo? Calcular o limite quando n tende a infinito do módulo de AN mais 1 sobre AN. Perfeito? O que é que vai dar isso? Né? O que é que vai dar isso? O que é que vai dar isso? Simples, né? Eu já sei que esse é esse, então é o limite quando n tende a infinito do módulo de n mais 1 vezes x. Tá certo? O módulo do produto é o produto dos módulos, né? A minha variável aqui do limite é o n, então esse aqui é constante. Tá certo? Então, esse aqui é o limite quando n tende a infinito do módulo de n mais 1 vezes módulo de x. Tá certo? Tá ok? Tá? Aí, quanto é que dá esse limite? É óbvio que aqui é infinito, não é verdade? Aqui é infinito. Né? Aí vai ficar infinito vezes um número positivo. Vai dar infinito, né? Tá certo? Então, ó, isso vai dar infinito. Ok? Na verdade, assim, se esse aqui for zero, vai dar zero, que a gente sabe que para x igual a zero ela converge, né? A gente sabe disso, né? Então, aqui eu estou pensando no caso em que o x não é zero. Por quê? Porque se o x for zero, aqui vai dar zero vezes isso aqui vai dar zero e ela converge para zero. Então, ela só converge para x igual a zero. Lembra que eu falei antes? Que ela sempre vai convergir para o x igual a a. E a gente viu aqui, né? Que quando o x era igual a zero, ela convergia para 1. Então, falta ver realmente para quando o x não é zero. Quando o x não é zero, ó, esse aqui é um número positivo. Aí, quando eu fizer o n para infinito, vai dar infinito vezes um número positivo, vai dar infinito. Certo? Como isso vai dar infinito, né? Infinito ou maior que 1, a série diverge. Então, você vai escrever assim, ó. A série somatória de n variando de 0 até infinito, de n fatorial vezes x elevado a n, é convergente só para um valor, para x igual a 0, e divergente para x diferente de 0. Né? Então, ó, ela é divergente para qualquer valor de x que não seja o zero. E convergente apenas para o x igual a zero, como a gente até tinha visto nos exemplos que a gente tinha colocado anteriormente. A gente colocou para 1, para 2 e para 0. Do 0 a gente viu que ela converge, claro, né, como eu tinha dito antes, né, que ela sempre vai convergir para o x igual a, como nesse caso é o caso em que o a é igual a 0, então vai convergir para x igual a 0 e vai divergir para qualquer outro x. Ok? Então, é isso que a gente vai fazer sempre, né? Ó, usar o teste da razão para verificar a convergência ou divergência. Tá certo? Vamos continuar. Vamos voltar para a apresentação.
Então, ó, aqui é o que a gente acabou de fazer, né? Ó. Porque a gente já viu que para x igual a zero ela converge. A gente fez essa continha e tal, aí deu infinito, né? Ó. Como a gente já havia visto, certo? Então, ela diverge para x diferente de zero e converge unicamente quando x for zero, né? Aí vamos verificar essa outra. Né? Para quais valores de x a série x menos 3 elevado a n converge, certo? Ou a pergunta é similar, para quais valores de x ela diverge, né? Que aí o que sobra é onde ela converge. É a mesma coisa. Deixa eu só escrevê-la aqui, ó. Nesse caso, observe que, diferente do que nós vimos antes, o n não está começando de zero. O n está começando de 1. Tá certo? Dá para ver por quê, não dá? Por que que o n não pode ser zero nesse caso? Porque ele é denominador, né? Muito simples, você está vendo. Como o n é denominador, ele não pode ser zero. Tá certo? Ele não pode ser zero. Ok? Então, vamos lá, vamos fazer. Então, olha aí. Então, nosso objetivo é descobrir por que, para quais valores de x ela converge ou diverge. Aí, olha só. Veja bem, né? A ideia é bastante simples. Eu tenho que saber quem é o AN. O AN é o termo geral, né? Como você sabe. X menos 3 elevado a n sobre n. E preciso saber quem é o AN mais 1, né? Essas duas coisas têm que ser bem identificadas. Ó. Quando é n, ó, n. Né? Se eu vou mudar para n mais 1, onde vai o n anteriormente, muda para n mais 1, né? X menos 3, ó. Aí, onde tinha o n aqui, ó, agora é n mais 1. N mais 1, exatamente como aconteceu aqui, ó. Sobre n mais 1. Perfeito? Então, é isso daí. Então, como eu vou usar o teste da razão, como antes, eu vou ver quem é n mais 1, a n mais 1 sobre a n. Então, vai ser o quê, ó? São duas frações. Eu vou dividir essa fração por essa, né? Divisão de fração, como é que é, lembra? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? Então, vezes n sobre x menos 3 elevado a n. Tá certo? Exatamente como antes, eu vou fazer assim, né? Esse aqui, ó, eu posso separar em dois, cancelar o x menos 3 elevado a n com x menos 3 elevado a n, e ainda vai sobrar x menos 3 elevado a 1. Vou fazer devagar. Ficar x menos 3 elevado a n vezes x menos 3, tá certo? Vezes o n, sobre n mais 1, vezes x menos 3 elevado a n, porque eu não vou mexer com ele, eu vou cancelar esse com esse, que vai dar 1, né? Porque aqui, ó, eu estou pensando, sempre estou pensando o seguinte, que o n não é que o x não é o 3. Porque se o x for 3, daqui dá 0, eu não posso cancelar. Por quê? Porque se o x dá 3, eu já sei que ela converge. Perfeito? Converge para 0, né? Sem nenhum problema. Então, o que é que sobrou? Sobrou o seguinte, né? Ó, isso aqui é igual a n sobre n mais 1 vezes x menos 3. É isso que deu no resultado. Agora, vamos ao limite. Quero saber quanto é o limite quando n tende a infinito do módulo de an mais 1 sobre an. Ou seja, eu quero saber quem é o limite quando n tende a infinito do módulo de n sobre n mais 1 x menos 3. Ó, é fácil ver do jeito que está aqui que esse limite existe. E é 1, né? Agora, esse aqui, ó, x menos 3, é constante, porque a nossa variável de cálculo do limite é o n. Tá certo? Então, eu posso pensar assim, ó. Esse aqui é o limite quando n tende a infinito de n sobre n mais 1. Se eu colocar infinito aqui, vai ficar infinito sobre infinito mais 1, infinito sobre infinito. Infinito sobre infinito, lembre, podemos usar a regra de L'Hopital, é o limite, né? A derivada de n é 1, sobre a derivada de n mais 1 é 1 também, então isso dá 1, tá certo? Então, ó, vou apagar aqui, né?
quando eu calcular o limite aqui, né, ó, esse aqui dá 1 e esse aqui dá ele mesmo, porque é constante. Então, vai ficar módulo de x menos 3. Perfeito? Agora, quando é que isso converge? Ora, isso converge, né? Lembra que eu coloquei aqui no cantinho? Isso converge quando o resultado do limite, que é esse aqui, é menor que 1. Perfeito? Quando é menor que 1. Com certeza, né? Com certeza, quando é menor que 1, converge, né? Mas aí, ó, ao resolver isso aqui, que a gente vai já resolver, fica uma pergunta. O que acontece quando o módulo de x menos 3 é igual a 1? Tá certo? Nada se pode afirmar. Não é verdade? Nada se pode afirmar. Então, eu tenho que descobrir onde é que isso ocorre, né? Quando isso aqui é igual a 1. Tá certo? Né? Quando é igual a 1, aí eu tenho que pensar no que vai acontecer. Então, primeiro eu vou me centrar nesse, que é menor que 1, que eu sei que aqui converte, né? Pela definição. Então, eu tenho que resolver essa inequação, né? Lembra como é que resolve isso? Menos 1, menor que x menos 3, menor que 1. Perfeito? Então, ó, dizer que o módulo de x menos 3 é igual a 1, né? Ó, o que falta fazer, né? Vou já terminar esse, é colocar x menos 3 igual a menos 1 e x menos 3 igual a 1. Fica faltando esse detalhe. Tá certo? Vamos já ver, né? Tá certo? Ok? Aí, ó, vou até escrever aqui. Para cá, ela é convergente. Que é o que eu estou finalizando aqui. Mas, se o módulo de x menos 3 é igual a 1, é aquele terceiro lá, ó. Eu não sei afirmar se ela é convergente ou divergente. Então, eu tenho que verificar isso aqui também. Tá certo? Mas isso aqui, ó, vamos deixar reservado aqui, a gente vai olhar depois. Então, vamos terminar aqui, ó. Vou somar 3 a todas aos membros. Se eu somar 3 aqui, aqui dá 2. Se eu somar 3 aqui, vai ficar menos 3 mais 3, vai dar x. E se eu somar 3 aqui, vai ficar 4. Então, o que eu estou fazendo? Somando 3 a todos os membros. 3 menos 1, 2. X menos 3 mais 3, 3 menos 3, 0. Fica só o x. 1 mais 3, 4. Então, estou somando mais 3 a todos os membros, porque é assim que ocorre. Então, eu sei que, ó, no intervalo de 2 a 4, né, se eu pegar qualquer valor entre 2 e 4, exceto 2, exceto 4, e colocar aqui no lugar do x, vai dar uma série numérica e que é convergente. Se eu pegar x menor que 2 ou x maior que 4 e colocar aqui, vai dar a série numérica mais divergente, né? Terminou? Não, né? Eu sei que aqui ela é convergente. Que é o que está acontecendo aqui, ó, convergente. Tá certo? Agora, quando o módulo de x menos 3 é igual a 1, nada se pode afirmar, né? Mas quando é que isso ocorre? Quando x menos 3 é igual a 1 ou quando x menos 3 é igual a menos 1. Nesse caso, o x é igual a 4 e nesse caso, o x é igual a 2, né? Na verdade, não precisava fazer isso. Bastava verificar o que acontece com x igual a 2 e x igual a 4, que é o que deu aqui, né? Então, ó, a partir de agora, eu não vou mais fazer isso, né? Eu vou resolver esse e verificar o que ocorre na igualdade. X igual a 2, x igual a 4, ou na igualdade que for do intervalo que tiver. Perfeito? Aí essa parte do igual a 1, eu já vou direto para olhar quando x é igual ao número à esquerda e quando x é igual ao número à direita. Perfeito? Não vou fazer isso, né? Que dá a mesma coisa, como você pode perceber. Então, já sabemos que é convergente para x entre 2 e 4, né? Mas o que acontece se o x for 2 ou o x for 4? Vamos lá, vamos ver. Né? Então, já sei. Isso aqui já tá bem esclarecida. E vamos lá. Agora, olhar para ela quando x for igual a 2. Né? Quando x for igual a 4. Primeiro. Vamos ver quando x é igual a 4. Depois a gente olha o 2. Quando x é igual a 4, a série fica igual a essa aqui, né? N igual a 1 até infinito, né? N igual a infinito. Aí, 4, que é o x, menos 3 elevado a n, sobre n. Então, isso aqui é igual a somatório. N igual a 1 até infinito. 4 menos 3 é 1. 1 elevado a n é 1. 1 sobre n. Aí você vai dizer, professor, essa é a série harmônica, que é divergente. Porque a gente sabe que a série harmônica é divergente. Então, ó,
para x igual a 4 é divergente. Então, aqui não entra a igualdade. Vamos lá, outro caso. Quando x é igual a 2, como é que vai ficar? Vai ficar somatório, n variando de 1 até infinito. Agora, o x é 2, vai ficar 2 menos 3. 2 menos 3 elevado a n sobre n, igual a somatório, n igual a 1 até infinito. 2 menos 3 é menos 1 elevado a n sobre n. Na verdade, também é a série harmônica, só que alternada. E a gente viu que a série harmônica alternada é convergente. Nós usamos o critério da série alternada, eu acho, né? Eu acho que a gente usou o critério da série alternada. Usando o critério da série alternada, a gente viu que era convergente. Então, o x igual a 4 dá a série harmônica, que é divergente. O x igual a 2 dá a série harmônica alternada, que é convergente. Então, vai entrar a igualdade aqui, né? Então, aqui, vai passar a ser igual. Aqui não, mas aqui igual, né? Então, qual é a conclusão final? Tá certo? Qual é a conclusão final, né? Você vai dizer assim, né? Que vai nisso, né? Vou apagar aqui e escrever a conclusão final. Perfeito? Então, vamos lá. A série somatório de x menos 3 elevado a n sobre n é convergente quando, né, o x está no intervalo entre 2 e 4, incluindo o 2, não o 4. Né? Então, a série x menos 3 elevado a n é convergente para x entre 2 e 4, incluindo o 2 e não o 4. Perfeito? Então, essa é a nossa conclusão. E a gente verificou que se você colocar o 2 ou qualquer outro valor entre 2 e 4 no lugar do x, você obtém séries numéricas, né? Infinitas, né? Porque 2 a 4 tem infinitos valores para x, que cada uma delas é convergente. Perfeito? Cada uma delas é convergente, né? Então, esse é o exercício, né? Este é o exercício. Então, vamos continuar. Então, tá, essa foi a que a gente acabou de fazer, né? Vamos só terminar aqui, né? Então, tá, o AN, a gente fez as continhas, né? Exatamente como nós fizemos, né? Aqui a forma de achar o limite, né? Que é um pouco diferente. Que a gente usou a regra de L'Hopital. Tá aqui, ó. Para x menos 3 menor que 1, né? Ó, que foi o resultado do limite, ela é convergente. E para x menos 3 maior que 1, ela é divergente. Aí falta verificar a igualdade, né? Certo? Aqui, né, o que nós fizemos, ela é convergente entre 2 e 4, tá certo? Perfeito? E para x menor que 2 ou x maior que 4, ela é divergente, né, claro, é a parte de fora, mas falta verificar na igualdade, que é onde a gente não pode afirmar. A igualdade ocorre quando x é igual a 2, quando x é igual a 4, como a gente viu, né? E quando x é igual a 4, a gente viu que deu a série harmônica, que é divergente, e quando x é igual a 2, deu a série alternada harmônica, que é convergente. Perfeito? Então, a igualdade aparece aqui para o 2 e não para o 4. Então, qualquer 2 e 4, incluindo o 2, a série é convergente. Aí, outra questão, né? Encontre o domínio da função de Bessel de ordem zero definido por. Né? Aí, a pergunta é diferente, né? Encontre o domínio, né? A gente não falou, né? Mas assim, quando a gente viu no início, a gente falou que a série de potência é uma função, tá certo? Como você vê, a função de Bessel, né, que é essa aqui daí, é uma série de potência, né? Sendo uma função, ela tem domínio, tá certo? E quem é o domínio? O domínio é justamente o intervalo onde o x converge, né? É você pegar a série e verificar se ela, para que valores de x ela converge ou diverge, né? Esse intervalo, que foi o que nós achamos na anterior, né? Na verdade, se você olhar a série como uma função, é justamente o domínio da tal função. Né? Por isso que aqui ele coloca, encontre o domínio da função de Bessel. Né? Na verdade, ele está perguntando,
Encontre os valores de x para os quais a série converge, né? Que são os valores que você pode atribuir ao x, perfeito? Para que a série tenha sentido. Porque convergir quer dizer que a soma infinita tem sentido. Divergir quer dizer que a soma infinita não faz sentido algum, não interessa. Não é importante, né? Não leva a nada. Então, eu quero saber quais são os valores de x que fazem parte do domínio da função de Bessel. Ou, equivalentemente, né, a mesma coisa, quero saber os valores de x onde a série dada, né, pela função de Bessel converge, né? Então, deixa eu só escrever aqui no quadro para a gente começar a olhar e resolver, né? Certo? Então, vamos lá. Então, J0x igual a menos 1 elevado a n vezes x elevado a 2n sobre n igual a 0, 1 igual a 0 não. Opa, tá faltando aqui. Somatório, n variando de 0 até infinito, isso aqui é o J0 de x, sobre 2 elevado a 2n, vezes n fatorial ao quadrado. É isso aí, né? Então, vamos parar aqui a apresentação e ver como é que a gente pode resolver esse negócio, né? Então, o processo é exatamente o mesmo que antes, né? Nós não vamos mudar em nada, né? Vamos verificar onde a série converge e onde a série diverge, tá certo? Tá? Aí aqui, ó, eu vou escrever aqui os dois, né? Daqui eu tiro o AN, que é igual a menos 1 elevado a n vezes x elevado a 2n, sobre 2 elevado a 2n vezes n fatorial ao quadrado. E quem é o AN mais 1? Né? Então, ó, onde tem o n, é claro que eu vou colocar n mais 1. Então, vai ficar menos 1. Aí, ó, n. Então, agora é n mais 1. Vezes x elevado a 2 vezes. Aí, abre parênteses. Agora não é o n. É n mais 1. Sobre 2 elevado a 2 vezes n mais 1. Vezes. Agora não é n fatorial, né? Agora é n mais 1 fatorial elevado ao quadrado. Perfeito? Ou seja, onde tinha o n, né? N mais 1, n mais 1. N mais 1, n mais 1. Então, só substituir, né? Então, primeiro vamos calcular a n mais 1 dividido por AN. Pelo que diz ali, ó, são duas frações. Então, repete a primeira, né? Eu já vou colocar em módulo para a gente ganhar algo aqui. O que eu ganho quando eu coloco em módulo? Então, vai ser módulo desse, vai ser módulo desse. O menos 1 elevado a n, o menos 1 elevado a n mais 1, que é o sinal, não precisa estar aí. Porque como eu vou colocar em módulo, né? Eu vou multiplicar por menos 1, então ele desaparece. Então, é só para ele desaparecer. Então, vai ficar assim, ó. X elevado a 2n, melhor, tá errado, desculpe, é a primeira, então é x elevado. Agora, olha só, em vez de colocar dessa forma, né, eu já vou multiplicar 2 vezes n, 2n, 2 vezes 1, 2. Então, 2n mais 2, sobre, aí 2 elevado, mesma coisa, 2n mais 2, vezes n mais 1, fatorial elevado ao quadrado. Aí, vezes. Né? Então, repete a primeira, tá aqui, e multiplica pela segunda invertida. A segunda vai ficar 2 elevado a 2n, vezes x elevado a 2n, melhor, desculpe, é invertida, né? 2 elevado a 2n, vezes n fatorial ao quadrado, sobre x elevado a 2n. Tá certo? Tudo isso em módulo, não esqueça, né? Então, quando eu coloco o módulo, eu esqueço o menos 1, porque vai trocar o sinal, né? Mas por que continua módulo? Porque continua com o x, que eu não sei se é positivo ou negativo. Então, o módulo continua, né? O módulo inicial só elimina o menos 1. Tá certo? Então, vamos lá aqui, né? Então, esse eu vou colocar assim, eu vou colocar o x, o fatorial e depois o 2, né? Como é produto, não faz diferença. 2 elevado a 2n, vezes x ao quadrado, vezes 2 elevado a 2n, vezes n fatorial, vezes n fatorial, vou colocar dessa forma. Perfeito? Bem
Módulo, né? Não esqueça. Então tá. Isso aqui pode ficar dessa forma. Produto de potência de mesma base, repete a base e somos expoentes. Então tá tudo igual. Tá certo? Aqui, como é n fatorial ao quadrado, então é n fatorial vezes n fatorial. Tá certo? Aqui é a mesma coisa que esse aqui, né? Mas eu vou começar com x. X elevado a 2n, tá certo? Que é esse aqui, né? Aí vezes. Agora o 2. 2 elevado a 2n vezes 2 ao quadrado, né? Que é o mesmo que esse aqui, né? Separado, que esse aqui, né? Aí esse aqui é a mesma coisa. N mais 1 fatorial vezes n mais 1 fatorial. Só que eu vou escrever assim, ó. N mais 1 vezes n fatorial vezes n mais 1 vezes n fatorial. Olha aí, tá bem pequenininho aqui, mas é n fatorial aqui também, né? Tá certo? Então, ó, vai ficar esse aqui, ó. Esse aqui, na verdade, é n mais 1 fatorial vezes n mais 1 fatorial. Então, cada um desses pode ser dissociado como a gente fez antes, né? Nessas duas parcelas, né? Cada um deles. O que eu ganho com isso? Esse cancela com esse, este cancela com esse n fatorial cancela com esse n fatorial, e esse último n fatorial cancela com esse último n fatorial, e o resultado, ó, é esse aqui, ó. Na verdade, eu vou colocar o resultado aqui, tá? A gente já viu como é, né? Aqui a gente vai precisar do espaço, então ficou o quê? Ficou x ao quadrado e só em cima. Então, módulo de x ao quadrado sobre... Aí embaixo ficou 2 ao quadrado, n mais 1, não é isso? Então, ficou 2 ao quadrado, que é 4, e n mais 1 ao quadrado. Perfeito? Olha aí. Ficou assim. Né? Então, isso aqui em módulo, ó, 4 é positivo, n mais 1, como n vai de 0 até infinito, então isso aqui vai dar sempre positivo, porque também está ao quadrado, mais positivo ainda. Então, ficaria só um módulo desse, né? Ó. Módulo de x ao quadrado, melhor, módulo ao quadrado de x sobre 4 vezes n mais 1 ao quadrado, tá certo? Outra coisa que nós vimos foi o seguinte, que se x está ao quadrado, esse negócio também é sempre positivo. Então, vai ficar x ao quadrado sobre 4 vezes n mais 1 ao quadrado. Então, esse módulo, na verdade, dá isso. Tá certo? Então, vamos calcular agora o limite, né? Então, o que é que nós queremos saber agora? Usando o teste da razão, queremos saber o limite quando n tende a infinito do módulo de an mais 1 sobre an. E isso vai dar, olha aí, o limite quando n tende a infinito, certo? De x ao quadrado sobre 4n mais 1 ao quadrado. Ó, isso aqui é constante, o limite disso é isso mesmo, né? Ó, então é x ao quadrado. Só a gente saber se o que ficou existe um limite. Ó. Aí, qual é o limite quando n tende a infinito de 1 sobre 4 vezes n mais 1 ao quadrado. É claro que aqui vai dar infinito ao quadrado vezes 4 é infinito, 1 sobre infinito é zero. Tá certo? Então, vai dar x ao quadrado vezes zero, que é zero e que é menor que 1. E não importa quem é o x, né? Veja que não importa quem é o x. O resultado do limite, que deu zero, é sempre menor que 1. Perfeito? Assim sendo, ó, qual é a sua conclusão? Não, qual é a sua conclusão? O domínio, né, que é onde a série converge, da função de Bessel é x pertence aos reais, ou seja, todos os reais, né? O domínio é todos os reais. Perfeito? Então, a ideia é essa, é bastante simples, né? Então, a gente sempre vai em busca do intervalo onde ocorre a convergência, né? Então, vamos continuar. Vamos continuar. Vamos voltar para a apresentação, né? Vamos voltar para a apresentação. Então, veja. Tá certo? Então, aí, exatamente o que nós fizemos, né? Olha aí. Perfeito?
Ok? Aí deu x ao quadrado sobre 4n mais 1 ao quadrado. Quando n tende a infinito, esse negócio vai para zero, que é menor que 1. Então, esse negócio converge para qualquer x real, né? Então, pelo teste da razão, né, o domínio é todos os reais, porque ela converge para todos os valores de x reais. Ok? Né? Então, o domínio é de menos infinito até infinito, ou simplesmente todos os reais, tá certo? Aí, vamos lá, um teorema. Seja o somatório de n variando de zero até infinito, Cn x menos 0 elevado a n, uma série de potência. Existem apenas três possibilidades, que, aliás, nós já falamos, né? Ó, ela converge para um único valor, que é o x igual a a, né? Tá certo? Ou acontece isso, ou ela converge para todos os reais, como nós acabamos de ver na função de Bessel, ou existe um intervalo onde ela converge, que foi o exercício anterior, que convergiu no intervalo de 2 até 4. Perfeito? Tá ok? Que, na verdade, né, a gente resolveu isso aqui, ó, x menos a menor que r. E diverge no restante, que é o módulo de x menos a maior que r. Tá certo? Então, ó, aqui vai dar x menos a entre menos r, x menos a entre menos r e r, o local de convergência, né? Na verdade, é um intervalo onde A é o centro e o tamanho R é a direita e a esquerda do A, tá certo? Não sei se você lembra que aquela que a gente viu aqui, né? Deixa eu voltar aqui para ela, que você vai ver já já. Essa daqui, né? A gente viu que ela converge aqui entre 2 e 4, né? Na verdade, o que ocorre é o seguinte, aqui, ó. Aqui é x menos 3, que a gente fez, né? Ó, entre menos 1 e 1. Tá certo? Entre menos 1 e 1. E o raio de convergência é 1. Tá certo? A partir do intervalo de centro 3, ó, aqui o centro é 3. 1 para a direita vai até o 4 e 1 para a esquerda vai até o 2. Então, esse 1 aqui, né, ó, que deu aqui, ó, é chamado de raio de convergência, né, ó. Tá certo? Quando é um intervalo menor que todos os reais, como diz aqui no teorema, né? Aqui, ó. Aí, ó, aqui, ó, o que a gente viu lá, x menos 3 menor que 1, ó. O 1 aqui, ó, daquele exemplo, é o raio de convergência, né? Ó. A partir do A igual a 3, ó, a partir do A, ó, ele vai do A menos 1 até o A menos 1, o A mais 1, né? Com o A no centro, como sendo o intervalo de convergência, né? Como se a gente estivesse estudando séries no R2, isso daria um disco, né? A parte interior de um círculo. Como as coisas estão acontecendo na reta, né? Ó, a reta só tem uma dimensão, né? O equivalente do círculo é um intervalo de centro 3, né? Ó, do 2 até o 4, né? A partir do 3, um para a direita e um para a esquerda. Seria como se fosse o raio da circunferência feita em uma linha, né? Claro que é um intervalo, não é uma circunferência, né? Em matemática, chamaríamos de uma circunferência degenerada. Perfeito? Aí tá aí, ó. Então, as três possibilidades que a gente já havia falado o tempo todo, né? Ó. O raio de convergência é chamado de... O R é chamado de raio de convergência da série de potência. Perfeito? Por convenção, o raio de convergência é zero, no primeiro caso, né? Onde só converge no x igual a A, tá certo? É infinito no segundo caso, né? Ó, no caso da função de Bessel, né? Ó, no caso aqui da função de Bessel, ó, ela converge para todos os reais. Ou você pode escrever de menos infinito até infinito. Ou seja, você considera aqui, no caso, que o raio é infinito. Perfeito? Como diz aqui na observação, né? Tá certo? Ok? E o terceiro caso, né? É o caso em que o raio é um número mesmo, né? Que vai dar só um intervalo. Então, é isso daí, ó. No caso 1, o intervalo consiste em apenas um único ponto, né? Que, na verdade, não é um intervalo, é só um ponto. No caso 2, são todos os reais. Perfeito? E no caso 3, é o que nós temos, né? Ó, lembra que eu falei que é o A no centro, que no nosso caso, no exemplo, o A era 3. Então, vai de 3 menos 1 até 3 mais 1, onde 1 é o raio de convergência. Perfeito? Né? Ó, no caso que nós fizemos, né? Ó, ficou fechado desse lado aqui, né? Ó, e aberto desse. Ok? Ó, foi esse caso aqui que nós vimos no nosso exemplo. Mas pode dar qualquer um desses três, né? Desses quatro, melhor dizendo. Tá certo? Aí aqui, ó. Né? Aqui é só um resumo de tudo que nós vimos até agora, né? Perfeito? Ó. Isso aqui é só um resumo do que nós vimos, né? Ok?
né? Ó, o primeiro exemplo, né? Ó, a série geométrica, o exemplo 1, o exemplo 2 e o exemplo 3. Perfeito? Onde o raio é 1 no exemplo 2 e o raio é infinito no exemplo 3. Tá certo? Exemplo 4. Encontre o raio de convergência e o intervalo de convergência da série menos 3 elevado a n, x elevado a n, raiz de n mais 1, né? Vamos lá. Então, ó, esse é o AN, tá certo? Agora, vai ficar menos 3 elevado a n mais 1, x elevado a n mais 1, vai ficar n mais 1 mais 1 vai dar n mais 2, o AN mais 2, né? O AN mais 1, né? O AN mais 1, ó, como eu lhe disse, ó, onde tinha o n, ó, tá aqui, ó, ficou n mais 1, e aqui, que era n mais 1, ficou n mais 2. Perfeito? Aqui, ó, como antes, eu vou simplificar o menos 3 elevado a n, com menos 3 elevado a n, vai ficar só menos 3. Vou simplificar o x elevado a n com x elevado a n, e vai ficar o x. E aqui, ó, eu vou colocar os dois numa só raiz. Perfeito? Ó? Então, ficou menos 3 vezes x, menos 3x. Tá certo? Aí eu preciso calcular esse limite. Quando eu for calcular esse limite, eu ignoro a raiz e calculo o limite só aqui dentro. Né? Ó, se eu colocar infinito aqui, vai dar infinito sobre infinito, eu posso usar a regra de L'Hopital, então vai dar raiz de 1. Como isso aqui é constante, vai dar 1 vezes menos 3x, vai dar módulo de menos 3x. Tá aí, ó. Tá certo? Né? Módulo de 3x, na verdade, desculpe. Né? Então vai dar 3 módulo de x. Para que essa série convirja, é necessário que o resultado do limite seja menor que 1. Tá certo? Então, vai ficar módulo de x menor que 1, 3 módulo de x menor que 1, então vai ficar módulo de x menor que 1/3, porque o 3 vai passar dividindo, né? Ó, 3 módulo de x menor que 1, então vai passar dividindo, vai ficar módulo de x menor que 1/3. Então, ó, vai ficar menos 1/3 menor que x menor que 1/3. Esse é o intervalo de convergência. E o raio de convergência está aqui, ó. É 1/3. Perfeito, né? Ó? Tá aí, né? Ó? Onde ela diverge, né? Ó? Vamos lá, dizer o raio de convergência, né? Como eu lhe disse, é 1/3 daqui, né? 1/3. Porque a série converge de menos 1/3 até 1/3. Mas precisamos ver o que acontece no menos 1/3 e no 1/3. Tá certo? Tá ok? Quando o x for menos 1/3, né? Ó, você lembra aqui, ó? A série, né? Ó, eu vou colocar, vai ficar menos 1/3 elevado a n, menos 3 elevado a n, menos 1/3 elevado a n. Vamos lá, né? Substituindo, né? Aqui, ó. Aí, quando eu multiplicar aqui, ó, como o expoente é igual, eu posso multiplicar esses dois. Menos 3 vezes menos 1/3 vai dar 1. Vai dar 1 elevado a n. Vai dar 1 sobre raiz de n mais 1. Tá certo? Só que 1 sobre raiz de n mais 1 é essa aqui, ó. Se você verificar, isso aqui é uma série P harmônica, onde o P é meio, né? Ó, é n elevado a P e o P é meio, né? Ó, n mais 1, né? Mas eu posso pensar começando de 1, ficar 1 sobre raiz de n, né? Ó, aí vai ficar 1, raiz de 2, raiz de 3, etc. Então, isso aqui é uma série P harmônica, né? Ó, então, onde o P é meio, né? E se o P é menor que 1, não sei se você lembra, a série é divergente. Menor ou igual a 1, ela é divergente. Se o P é maior que 1, a série é convergente. A gente já viu isso utilizando o teste da integral. Então, diverge. Tá certo? Tá ok? Agora, vamos ver o que acontece com 1/3. 1/3, ela fica assim, né? Ó. Tá certo? Aí, pelo teste da série alternada, que a gente já fez também, né? Para esse caso, né? Ó, ela converge. Então, ó, para 1/3 ela converge e para menos 1/3 ela diverge. Então, vai ficar, ó, fechado no 1/3. Perfeito? Então, ela converge de menos 1 até 1/3, incluindo 1/3. Tá ok? Então, é isso daí, né? Encontre o raio de convergência e o intervalo de convergência desta série. Veja que aqui, ó, né, eu gostaria que você fizesse, mas está aqui uma ideia de como fazer. Eu gostaria que você fizesse, né, tá certo? Verificasse. Aí, se não entendesse, entrasse em contato, que aí eu refaço aqui no quadro para a gente ver, né? Tá certo? E aí eu tenho raio de convergência 3, aí tenho que verificar o que acontece, né? Vai ficar entre menos 3 e 3x mais 2, né? Então, vai ser de menos 5 até 1, né? Eu acho que é isso, é de menos 5 até 1, perfeito. Aí eu tenho que ver o que acontece no menos 5 e no 1, né? Então, eu gostaria que você fizesse isso aqui direitinho, tá certo? Colocasse a justificativa direitinho e tal, né? Só para treinar.
Tá certo? Ok? Aí, ó, o que a gente já fez, né? Eu posso olhar, lembra, né? Aqui, ó, é representando na forma de função. Aqui a ideia é a seguinte: a gente já viu que a série de potência já é em si uma função, tá certo? Mas, como eu disse antes, eu tinha que ver se existem funções que podem ser representadas por séries, né? Aí, olha só aqui, ó. Eu vou escrever aqui na lousa justamente essa série geométrica, tá certo? E explicar qual é a ideia aí do que está no slide, tá? Eu vou escrever aqui, né, ó. Tá certo? É a série onde o n varia de 0 até infinito, de x elevado a n, que é 1 mais x ao quadrado, mais etc., mais x elevado a n, mais etc., que é igual a 1 sobre 1 menos x, né? Ó, desde que o x esteja entre menos 1 e 1, né? Isso é o que ocorre, né? Tá certo? Ok? Aí vamos voltar aqui para o quadro e mostrar o que está se passando. Olha só. Então, eu tenho isso aqui. Eu sei que ela converge, né? Ó, e mais, ela converge para 1 sobre 1 menos a razão. Na verdade, é o A1 sobre 1 menos a razão. O A1 é 1 e 1 menos a razão no caso aqui é x, né? Ó. Então, ela converge para esse valor sempre, a série geométrica, como você sabe. Mas eu posso encarar isso aqui, ó, como a função fx igual a 1 sobre 1 menos x. Tá certo? Que, na verdade, ó, vai ser 1 mais x ao quadrado, mais x ao quadrado, mais x ao cubo, mais etc., mais x elevado a n, mais etc. Tá certo? Que eu posso escrever assim, né? Somatório, n variando de 0 até infinito, de x elevado a n. Tá certo? Então, eu posso olhar, ó, essa série como sendo a série que representa a função 1 sobre 1 menos x. E mais, o domínio aí, ó, o domínio dessa função é x pertence aos reais, tal que menos 1 é menor que x, menor que 1. Como a função de Bessel, lembra? Né? O domínio é o local onde a série converge, né? Visto isso aqui como esta função, o domínio é esse. Se você vê apenas como isso aqui, ó, sem a série, é claro que o domínio é todos reais, exceto o 1, tá certo? Mas visto como a série, né, o que eu quero dizer? Que a série só representa esta função para valores de x entre menos 1 e 1, né? Qual a vantagem disso? Imagina que você queira calcular f de 0,53. Veja que 0,53 está entre menos 1 e 1. Aí, ó, hoje a gente não precisa disso, né? Porque a gente tem calculadora. Mas se eu não tivesse calculadora, era só fazer aqui, ó. 1 mais 0,53, que é o x, né? Ó, mais 0,53 ao quadrado, mais 0,53 ao cubo, mais etc, né? Então, ó, se eu quero achar a imagem do 0,53, é só usar a série. Perfeito? Essa é a importância de se estudar a série, né? Nesse primeiro momento que eu estou lhe falando. Porque representa funções, né? Tá certo? Aí, olha só. De acordo com o que está aqui, ó, quanto mais parcelas você colocar, né? Aqui eu coloquei as infinitas. Mas você podia pegar, assim, as 10 primeiras parcelas, né? Como aqui, ó. 1, 2, 3, 4. As 4 primeiras parcelas. Então, ó, você teria uma aproximação da imagem do 0,53 por essa função aqui, né? Tá certo? Tá ok? Então, eu podia dizer o seguinte, que 1 sobre 1 menos 0,53 é aproximadamente 1 mais 0,53 mais 0,53 ao quadrado mais 0,53 ao cubo mais 0. Quer dizer, de acordo com a quantidade de parcelas... Se eu parar aqui, ó, eu sei que esse meu resultado está certo até uma certa cada decimal.
né? Depois dessa cada decimal que eu tenho certeza que está certo, as seguintes, eu não sei dizer se estaria certo. Mas eu sei dizer que até uma certa cada decimal está certo. E eu tenho maneiras de verificar isso. Tá certo? Por exemplo, né, ó, se eu pegar só essas duas primeiras parcelas, o que é que eu tenho? Eu só sei que a parte inteira está certa, o restante eu não sei. Se eu pegar até aqui, né, ó, como vai ser 0,53 ao cubo, provavelmente isso vai dar 0,00 alguma coisa lá, né? Então eu sei que até a segunda casa decimal vai dar certo, tá ok? E assim por diante. Então assim, ó, eu escolho a minha precisão de resultado, né? De acordo com a quantidade de parcelas que eu estou tomando, né? O resultado aqui não é exato, mas é bem aproximado. E quanto mais parcelas eu tomar, mais próximo do resultado real da imagem de 0,53 ou de 1 sobre 1 menos 0,53 vai estar o resultado. Então, isso a gente vai ver na próxima aula, como é que a gente faz essas aproximações. E como eu disse para vocês logo na primeira aula, na introdução, é assim que as máquinas fazem as contas, né? Elas não usam isso aqui. Elas usam as séries para fazer as contas, porque aqui, ó, só tem multiplicação e soma. Em toda a série, só tem multiplicação e soma. Então, é assim que é feito para achar os resultados de várias funções que nós temos aí. Tá certo? Então, é isso, né? Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Né? Então, a partir de agora, é isso que a gente vai atrás, de séries que representem funções. Né? É claro que a gente vai para as mais conhecidas. Né? Aqui tem uma, né? Ó. Tá certo? Aqui, ó, aqui é uma representação, olha só. O gráfico dessa função aqui, ó, não está aqui. Na verdade, está, né? Na verdade, é esse rosa aqui, né? Ó, esse rosa. Aí, conforme você está vendo aqui, né? Ó, você tem primeiro uma reta, né? Se você usar só duas casas, você tem uma reta, né? Deixa eu fazer aqui nesse computador, eu vou fazer na próxima aula, porque nesse computador eu não tenho GeoGebra. Aí eu vou fazer o quê? Vou colocar as várias parcelas, né? Para você ver as funções que dão, ó, uma reta, uma função do segundo grau, uma parábola de grau 3, uma parábola de grau 4, e vou colocar o gráfico dessa função. Para você ver que no intervalo de menos 1 e 1, né, a reta, a função quadrática, a função de grau 3, de grau 4, conforme você aumenta o grau da função que representa a série, né, que aproxima a série, você vai ver que no intervalo de menos 1 a 1, elas vão ficando cada vez mais parecidas, né, com a função original. Tá certo? O rosa é a função original. Ó. Aí o S1, né, o S2, na verdade, é tomando 1 mais x ao quadrado, um pedaço da parábola, né? Ó. Aí você vê, ó, que fica bem próximo, né? A linha preta aqui, ó, que é o S2, ó, da função. E conforme você aumenta a quantidade de parcelas da série, você melhora a precisão do gráfico, ou seja, melhora a precisão dos resultados, como eu havia lhe falado antes. Tá certo? Então, vamos seguir. E na próxima aula a gente vê isso com mais detalhe. Tá certo? Aí, nesse exemplo aqui, ele pede para você expressar 1 sobre 1 mais x ao quadrado como soma de uma série de potências e encontre o intervalo de convergência, né? Então, vamos lá. Então, olha só. Deixa eu só escrever aqui, eu vou já colocar, né? Então, vamos lá. É 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Vamos lá. 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Olha só. Olha, como o vídeo está muito extenso, a gente só vai fazer mais esse exemplo, tá? Aí vai continuar no próximo vídeo. Aí, olha só. Eu quero fazer a seguinte função. G de x igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Tá certo? Eu posso escrever assim, né? 1 sobre... Eu vou mudar aqui a variável, né? Só para ficar melhor da gente fazer a comparação, tá? T
t elevado a n, então aqui é t, e t variando de menos 1 ou você pode colocar módulo de t menor que 1, que é a mesma coisa. Tá certo? Então, eu vou reescrever assim, ó. 1 menos x ao quadrado. Tá certo? Tá ok? Agora eu vou substituir aqui, ó. Tá certo? Eu vou dizer que t é igual a menos x ao quadrado. Se eu fizer isso aqui, eu vou ter f de menos x ao quadrado. Ou seja, onde tem o t, eu vou colocar menos x ao quadrado. Então, vai ficar 1. Não, vou colocar como somatório. Somatório, n variando de 0 até infinito, de o t é menos x ao quadrado, então é menos x ao quadrado elevado a n. Né? Fazer isso é fazer o quê? No lugar do t, colocar o menos x ao quadrado. Então, vai ficar 1 mais menos x ao quadrado mais menos x ao quadrado, só que é ao quadrado, né? Ó, este é este. Aqui é só o t, que é o menos x ao quadrado. T ao quadrado, então menos x ao quadrado, fazer mais uma. Menos x ao quadrado, ao cubo, mais etc. Tá certo? Eu sei que isso é exatamente... ó, 1 sobre 1 menos x ao quadrado, não é isso? Ó? Perfeito? Tá ok? Aí menos com menos é mais, então isso aqui é 1 sobre 1 mais x ao quadrado, que é o g de x que eu estou procurando, né? Então, o g de x é isso aqui, né? Perfeito? Agora eu vou escrever, ó. Esse aqui, utilizando agora o que eu encontrei, que é esta série, né? Esse é igual a esse, então vai ficar assim, né? 1, mais não, menos x ao quadrado. Aqui vai dar positivo, né? Mais x à quarta. Aqui vai dar o cubo negativo, menos x à sexta. O próximo seria x ao quadrado à quarta, mais x à oitava, mais etc, mais, né? Aqui, ó, menos x ao quadrado elevado a, né? Menos x, tá certo? Menos x ao quadrado elevado a n, mais etc. Tá certo? Então, ó, é assim que a gente escreve, né? Tá ok? É assim que vai ficar. Não é? Ó, agora eu vou apagar, você viu que eu fiz aqui direitinho, né? Como eu fiz. Tá certo? Ó, aqui eu vou fazer uma separação. Vai ficar assim, ó. Isso aqui é igual a 1 menos x ao quadrado, mais x à quarta, menos x à sexta, mais x à oitava, mais etc, mais... Aí, ó, vou colocar menos 1 elevado a n, e colocar x elevado a 2n, porque o n vai para o menos 1 e para o x ao quadrado, e fica assim. Ó. Quando o n é ímpar, fica negativo. Quando o n é par, aí fica positivo, porque aqui é o n0, aqui é o n2, aqui é o n4, né, e assim por diante. Tá certo? Mais etc. Né? Então, ó, eu posso escrever o somatório assim, ó, somatório, n variando de 0 até infinito, menos 1 elevado a n vezes x elevado a 2n. É uma série de potência que representa a função 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Próximo passo, saber o domínio dessa função, né? Ó. Aí você vai substituir aqui, né? Ó. Simples, né? Ó. Aí você vai lá, módulo de menos x ao quadrado, porque a gente falou que o t era x ao quadrado, tem que ser menor que 1. O módulo disso é a mesma coisa que x ao quadrado menor que 1, né? Porque o módulo faz sumir o menos, o módulo de x ao quadrado é x ao quadrado, vou tirar a raiz quadrada dos dois lados, vai ficar módulo de x menor que 1, né? E eu vou ter o mesmo intervalo onde as coisas ocorrem. Tudo isso é verdade, no mesmo intervalo que antes. Perfeito? Então, aqui, ó, na verdade, eu parti de uma função que já existia para achar a que estava sendo pedida, né? Aí na próxima vai ter um outro exercício sobre isso. Aí, de novo, você faz, tá? O próximo, eu vou mostrar aqui, ó, como está resolvido. Eu quero que você faça, né? E se tiver dúvida, entre em contato. Tá certo? Então, vamos lá. Se tiver dúvida, entre em contato. Então, você vai ver que
exatamente o que nós acabamos de fazer ali, não é? Perfeito? Aí ficou dessa forma, né? Como eu lhe mostrei, tá ok? Aí o intervalo é o mesmo, né? Aí eu quero que você faça esse aqui, tá certo? Tá? E você faz esse aí fica para casa. Tá resolvido aí, eu não vou nem passar, você tenta fazer, aí se não conseguir, você me contata que a gente faz uma aula só de resolução de exercício, tá certo? Você faz esse outro também, né? Ok? Tá aí tudo direitinho, então, isso aqui vai ficar para o próximo slide, né? Tá? Então, por hoje, a gente encerra aqui, tá certo? Então, por hoje, a gente encerra aqui e continuamos na próxima aula.